Irmãos, abramos as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Nós faremos a leitura do capítulo 21 até o versículo 5 do capítulo de número 22. Diz assim o texto bíblico: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens à mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se absteram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta no pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante, dama. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, e esgravetava nos póstigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vede que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxestes estes para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, te pedimos, meu Pai, iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos compreendê-la. Fala também, Senhor, aos nossos corações, de maneira que sejamos motivados a buscar a tua vontade. No nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, saber o que é certo e o que é errado é sempre difícil. Conseguir decidir entre o certo e o errado é um problema, principalmente porque o certo e o errado às vezes se confundem. E às vezes a gente escolhe algo achando que era a coisa certa e no final dá muito errado. E algumas coisas que parecem que eram errados, de repente funciona e dá certo.
como decidir em meio a isso, como viver em meio a isso. Às vezes, as nossas decisões nos levam a lugares escorregadios, como é o caso do texto que nós acabamos de ler. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa, que em todos os momentos o Senhor nos guia e que em todos os momentos o Senhor transforma as situações para o nosso bem. Davi está numa situação muito difícil. Davi está fugindo. Até então nós vimos que mudou a forma como Saul se endereçava a Davi. No primeiro momento, ele tentou usar de estratagemas, de situações perigosas, colocando Davi nessas situações, na tentativa que Davi morresse. Dizia ele, é melhor que os filisteus matem Davi. Por isso ele ficava armando o tempo todo para Davi, para que Davi caísse numa guerra dessas aí e morresse. Não deu certo, porque quanto mais Saul tramava contra Davi, mais o Senhor exaltava o nome de Davi. Quanto mais Saul tramava para que Davi morresse, mais vitórias Davi possuía, mais amado ele era pelo povo. Não funcionou. Até que então Saul resolve que vai de frente agora contra Davi. Jonatas tentou interceder, tentou resolver os problemas por 2 vezes, descobriu que não tinha condição, porque Saul estava interessado em matar Davi com todas as letras. Ele chegou aí a procurar Davi na casa de profetas, onde Samuel estava. Queria matar Davi lá, e o Senhor impediu em cada uma dessas situações. Jonatas achava que o pai não tinha essa intenção. Descobriu com muita tristeza no capítulo passado que o pai realmente queria matar Davi. Naquele instante, Davi está só, não tem mais ninguém. Jonatas o despede. No final do capítulo número 20, Davi então sai fugitivo, sem destino, sem ter para onde ir. E é isso que nos é apresentado aqui nos capítulos 21 e 22. Os capítulos 21 e 22, ele é um bloco só. A gente vai ver isso a semana que vem, mas como não dá para estudar os 2 capítulos de uma vez, porque é muito grande, a gente dividiu em 2 blocos aqui. Nesse primeiro bloco, nós temos as fugas de Davi. Davi indo de lugar em lugar, de cidade em cidade. No segundo bloco, nós temos a reação de Saul, como Saul reagiu a essas fugas de Davi e a forma como ele lidou com as pessoas que de alguma forma ajudaram a Davi. Enquanto Davi foge, meus irmãos, vocês viram aqui que nessa primeira parte que nós lemos hoje, tem vários lugares que ele visita, pelo menos 4 lugares diferentes. Em primeiro lugar, ele vai para Nob, versículo de número 21. De Nob, ele vai até a região de Gade, no versículo de número 10 em diante. De Gade, ele foge para a caverna de Adulão, e da caverna de Adulão, ele vai para a região de Moabe. 4 momentos distintos. Mas é interessante que, como é contrastado aqui, a visão do que parece ser certo, mas que no final das contas era errado. O tempo inteiro o texto faz isso. Davi, ele está muito perdido, nós vamos ver isso. Davi está completamente confuso em meio a essa situação, não é para menos. Davi não tem mais nada. Davi está sendo um fugitivo, andando errante pelo país, com medo do rei que o está querendo matar. E por isso, ele vacila em muitos momentos. Ele comete erros, ele toma decisões erradas. Por isso que o texto o tempo inteiro fica mostrando uma coisa que parece certa, mas que de repente é errada. E uma coisa que parece errada, mas que no final das contas era certo. Mas em todos os aspectos, o Senhor conduzindo e protegendo Davi. Primeiramente, vejam aí, a partir do versículo número 1, Davi chegando a Nob, quando uma coisa parece certa, mas na verdade era muito errada. O texto nos diz que Davi vai a Nob. Essa cidade de Nob era uma cidade levítica. Lembre-se que Davi está fugindo justamente da região onde Samuel morava. Ele está fugindo da casa de profetas, está indo agora em direção a Nob. Essa cidade ficava perto de Gibeá, cerca de 5 quilômetros de Gibeá. Era uma cidade de sacerdotes. Era aqui onde estava o tabernáculo. Lembrem, a arca não estava aqui. A arca estava em Kiriat Jearim, na cidade de Kiriat Jearim, na casa de Abinadab.
mas o tabernáculo estava aqui e todos os sacerdotes estavam aqui. Parece que Davi está procurando o lugar certo. Ele saiu da região onde estava a casa dos profetas e vai para a região onde está o tabernáculo. Mas vocês vão notar que o texto não faz questão nenhuma de esconder que Davi comete um erro terrível aqui. O texto nos diz que quando ele ia chegando, ele foi procurar o sacerdote Aimeleque. Aimeleque, ele é apresentado mais à frente como Aías. Esse homem era neto de... Oh, meu Deus, fugiu o nome do outro sacerdote, lá do início do livro. Como é que pode? Eli. Oh, meu Deus do céu, está ruim o negócio, é velhice. Ele era neto de Eli. Na verdade, ele é o último descendente da sacerdotal de Eli. Estão todos nessa cidade. E Aimeleque, rapaz, ficou bem assustado com o que ele viu. Porque, de repente, chega Davi, e o texto nos diz que ele fica preocupado porque Davi não parece estar na mesma condição que antes. Davi era um oficial do rei, era um comandante de milhares. Portanto, Davi nunca andaria desacompanhado. Davi sempre andaria com uma grande guarda, com um grande exército ao seu lado, sempre montado com um armamento. De repente, Davi chega, a paisana. Ele não estava necessariamente sozinho, ele provavelmente estava acompanhado, mas com uma comitiva muito pequena, muito pouca gente, 3, 4, 5 pessoas no máximo. Então ele estava numa situação estranha. E Aimeleque fica preocupado com aquilo. Quando Aimeleque viu Davi se chegando, o texto nos diz que Aimeleque ficou tremendo. Isso é medo. Era uma cidade pacata, era uma cidade de sacerdotes, não tinham guerreiros aqui. E Aimeleque ficou muito assustado, justamente porque Davi está sendo perseguido por Saul. Mas Davi se apresenta agora como alguém que está à paisana. E aí Davi comete um erro terrível. Davi mente. Como toda narrativa, ela não está preocupada em fazer juízo de valores. Então você não vai ver o autor aqui dizendo Davi acertou ou Davi errou. Ele simplesmente vai e conta o que Davi fez. A gente não sabe por que Davi mentiu. Há 2 motivos pelo qual Davi pode ter mentido. Primeiro, obviamente, ele estava querendo se proteger. Ele estava querendo arranjar comida e arma. Era isso que ele precisava aqui. E foi justamente isso que ele conseguiu. Então, o primeiro motivo, ele estava querendo se proteger. Segundo motivo, talvez ele estivesse querendo também proteger Aimeleque. Porque não contando a verdade para Aimeleque não saberia testemunhar mais tarde, e aí não seria considerado um cúmplice de Davi no meio dessa fuga. Mas nós vamos descobrir, queridos, que às vezes querer fazer a coisa errada, achando que vai dar certo, nunca dá certo, porque o que é errado é errado. E é isso que aconteceu aqui. Davi chega e conta uma mentira muito mal lavada, uma mentira muito mal montada, mas era o jeito. O sacerdote chega para Davi e pergunta: como é que você chega aqui sozinho? O que é que está acontecendo? E Davi responde: o rei deu-me uma ordem. Ou seja, eu estou aqui a serviço do rei. De repente, Davi, um general de guerra, um comandante de milhares, se apresenta como um agente secreto. Não, eu agora estou como um agente secreto. Eu estou numa missão escondido de todo mundo, ninguém pode saber. É claro, nem Saul sabia. Eu estou numa missão aqui escondido, por isso que ninguém sabe. O rei me deu uma ordem disso. Ninguém saiba que eu te envio e que eu estou te incumbindo de uma missão. Também não diga qual é a missão. Fica tudo aqui em segredo. Vá lá. Eu combinei com os homens ficaram um pouco afastados. Então o exército está aqui, mas o exército não está comigo, porque eu estou aqui em segredo, eu estou com um agente secreto. Mas eu preciso de comida. E estranho, porque Davi pede comida, e Davi pede quantos pães? 5 pães. 5 pães para um homem daria para comer quase uma semana, isso é bem verdade. Mas para um exército, meu amigo, não dá nem para um dia. 5 pães é muito pouca coisa. Davi tem pouca gente ao seu lado. Ele provavelmente tem homens, porque o próprio Jesus, quando for referir-se a esse texto, fala que Davi alimentou os seus homens. Então Davi não estava só como ele sozinho, mas ele estava com um pequeno grupo de pessoas, como eu falei no início. Ele diz: não, mas o grupo grande está longe. Eu preciso de comida para esse grupo daqui. Essa mentira se tornou uma situação difícil, porque Aimeleque olha para os lados e diz: não tem comida.
Por que não tem comida? Porque a adoração está interrompida desde lá atrás, quando a arca foi perdida pelo pai desse camarada aqui. Quando Ofni e Finéias levaram a arca da aliança para a batalha contra os filisteus e ela foi perdida, ela nunca mais voltou para o templo. Eles têm o tabernáculo, mas eles não têm a arca. E o povo não está vindo adorar, o povo não entrega suas ofertas, os sacerdotes não têm condições. As condições financeiras desse grupo é pequena. E o texto chega agora e o texto diz assim, que Davi pede uma coisa rápida, versículo 3. Ele diz assim, agora que tens à mão? O que é que Davi está procurando? Davi está procurando o fast food. É isso que ele está procurando. Ele quer uma comida rápida. O que Davi está procurando é uma comida que esteja pronta para ser consumida. Ele não tem tempo de ficar esperando que alguém faça alguma coisa para ele. Ele diz, não, quero saber o que é que você tem pronto. E Aimeleque olha para um lado e diz, tem nada. Não tem comida pronta. Não tem comida de ninguém. A única coisa que tem foram trocados os pães da proposição. Esses eram 12 pães. Existia dentro do tabernáculo uma mesa, do seu lado direito de quem entrava. Essa mesa era uma mesa bem baixinha. Em cima dela se colocavam 12 pães, um pão para cada tribo de Israel. Eram umas bolachas grandes assim, tipo pizza, sem fermento. Essas bolachas eram empilhadas e elas eram deixadas lá por uma semana. E elas eram trocadas. E ele diz, nós acabamos de trocar, foi colocado pão quente lá agora, mas a única coisa que sobrou aqui foram o resto desses pães. O problema é que esses pães não podiam ser comidos por qualquer um, pelo contrário. De acordo com a lei de Levítico, capítulo 24, só os sacerdotes podiam comer esse pão. Ninguém podia tocar esse pão. Esse pão era pão consagrado ao Senhor, era pão do Senhor. Não é porque ele saiu do tabernáculo que podia se fazer qualquer coisa com ele. Esse pão era um pão consagrado aos sacerdotes. E de repente, o Aimeleque tem uma ideia. Não tem comida, esse é um servo do Senhor a serviço do Senhor, vamos dar também. Ele só faz uma única exigência, ele diz que os seus homens estejam puros para comer esse pão. Era um pão para sacerdote. Mas havia uma necessidade urgente. A única exigência, que os seus homens não tenham tocado em mulher. Gente, Davi está fugindo, coitada da mulher dele, ficou para trás já faz tempo. Eles não têm mulheres ao redor. E Davi diz, que é isso, meu irmão? Você não conhece a gente? Rapaz, quando a gente vai para a guerra, a gente já fica purificado. Imagina numa situação como essa aqui. É claro que a gente está purificado. Davi de novo mente. Mente porque ele não teve mulheres, porque ele não tinha condições de ter mulher, estava fugindo. Não era porque eles estavam indo para uma guerra. E então o pão é dado para eles e eles comem. É interessante porque Jesus olha para essa situação e diz que Aimeleque agiu certo em dar os pães. Porque mais importante do que o rito era a necessidade. Davi estava com fome. E o próprio Jesus vai fazer referência a isso lá no texto de Mateus capítulo 12, dizendo que foi a coisa certa a ser feita, de que nós não podemos nos agarrar a rituais quando há realmente uma necessidade. Ele diz, Davi e os seus homens comeram do pão da propiciação que não lhe era lícito. Mas Davi colocou essa cidade inteira em risco. Porque de repente, no versículo de número 7, o texto para fazer um comentário. E toda vez que você tiver uma narrativa e tiver um comentário como esse, preste atenção porque esse comentário é importante. O texto nos diz que havia um homem ali, um homem chamado Doeg, versículo número 7. Ele não era israelita, ele era da região de Edom, ele era um edomita. Mas esse homem tinha sido trazido por Saul para ser um pastor de Saul. Ele tinha uma função importante dentro do reinado. Esse edomita estava na cidade, provavelmente fazendo algum sacrifício de purificação. Note que o texto diz que ele estava detido perante o Senhor. Então ele estava no meio de um ritual e não podia sair. Então ele estava lá e ele conhecia Davi. Quem não conhecia Davi? Ele conhecia Davi. E o texto faz questão de plantar essa semente aqui, porque essa semente vai aparecer lá no capítulo número 22, quando Doeg vai ser usado para matar todos os sacerdotes dessa cidade. Davi parece estar fazendo a coisa certa, procurando uma cidade sacerdotal, buscando comida e provisão. Mente enquanto faz isso, e enquanto ele faz isso, ele condenou essa cidade inteira à morte.
Morreram todas as pessoas dessa cidade. Às vezes, se faz alguma coisa que parece certa, mas é errada. Davi também procura uma arma. E Davi diz: tem alguma lança, alguma coisa aí que eu posso usar? Davi, quando venceu Golias, festejando, ele saiu em procissão por vários lugares. E foi até o lugar onde estava o templo e lá entregou a espada de Golias, que ele usou para arrancar a cabeça de Golias. Então não era uma espada pequena, era uma espada grande, era uma espada generosa. Davi chega e diz: tem alguma lança, alguma arma por aqui? Porque, olha a mentira de novo, eu saí ligeiro. Rapaz, como é que alguém sai numa missão oficial, escondida, e sai ligeiro e esquece uma arma? Mentira, tem muito perna curta, mas estava funcionando. Ele diz: tem sim, tem. A única arma que tem na cidade é a espada de Golias, que você deixou aqui, ainda está enrolada no pano, lá dentro, por trás da estola sacerdotal. Está lá ainda. Davi olha e diz: é arma? É arma. Como é que Davi vai manusear essa arma aqui? A gente não sabe, mas Davi já está um guerreiro muito mais treinado, provavelmente está muito mais forte. É possível que ele consiga manusear melhor essa arma do que ele manusearia, por exemplo, lá quando ele foi enfrentar Golias, que era bem no início. Ele pega essa arma e foge. E aí ele vai, então, para o segundo lugar, que é interessante, parece errado, mas finda sendo, de alguma forma, o certo. Ele vai para um lugar chamado Gate. Que negócio estranho. Davi já descobriu que não é seguro para ele estar em Israel. Então, para onde ele vai? Para o pior lugar do mundo. Davi procura um lugar que ele se esconda, que ninguém procura ele lá. E qual é o melhor lugar para se esconder, onde ninguém procura? É onde ninguém vai sonhar que você vai para lá. Lugar que Davi escolhe ir para a cidade de Golias. Davi resolve ir se esconder na cidade de Golias. E chegando lá, o texto nos diz que Davi se esconde dentro da cidade, mas não era fácil se esconder, porque a essa altura a fama de Davi era imensa. E ele então vai para a cidade de Gate, onde havia um rei chamado Aquis. O problema é que quando Davi chega na cidade, as pessoas imediatamente reconhecem Davi, e reconhecem Davi por causa de uma música que ficou muito famosa. Vocês se lembram dela? Foi uma composição de sucesso que estava em todas as paradas de sucesso no passado. Cantava-se isso o tempo inteiro por onde você passava, e estava todo mundo cantando, e o sucesso chegou também lá na cidade de Gate. E os homens da cidade já tinham ouvido a música, então já parou para pensar como o negócio foi um sucesso mesmo, a música. E o texto nos diz que chegando lá, eles disseram: oxe, esse não é Davi? Esse não é Davi? Aquele de quem se canta que Saul feriu os seus milhares, porém Davi deu 10 milhares? Oxe, esse não é o Davi, o guerreiro poderoso de Israel? Esse é o Davi que vence batalhas dos filisteus? O que esse Davi, poderoso, famoso agora, com música em homenagem a ele, está fazendo na cidade de Golias, entre os filisteus? Queridos, essa situação aqui, ela é terrível para Davi, porque Davi vai para o lugar errado. Davi foi para a cidade do inimigo. Era o pior lugar onde Davi poderia ter ido. E o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, meus irmãos, é que Davi ficou apavorado. O Salmo de número 34 que nós lemos mostra exatamente essa situação. Davi apavorado. Ele diz: eu estou com medo. Eu tenho medo dessa situação. E o medo faz o homem fazer algumas doidices. Eu não sei como é que ele escondeu a espada, porque ele estava com a espada de Golias aqui. Mas o texto nos diz que ele teve uma ideia. E da mesma forma como ele mentiu para o sacerdote, ele inventou uma mentira aqui também. E a mentira foi o seguinte: vou fingir de doido. E tem um ditado que diz que algumas pessoas fingem de doido para passar melhor, e foi isso que ele fez mesmo. Ele fingiu de louco. E o texto nos diz então que ele começou a se pendurar nas portas, agarrava nos portais e escorrendo baba pela barba. Fingindo de doido, e o pessoal diz: pronto, a guerra endoidou o homem. Mas ele ainda é Davi, ainda é perigoso, vamos levar ele para o rei, vamos apresentá-lo ao rei.
E o texto nos diz, então, que ele é apresentado ao rei. O rei olha e diz: que negócio é esse que vocês estão fazendo aqui? E eu acho interessante que ele diz: o homem está doido. Vejam aí, versículo número 14. Bem vês que este homem está louco. Vocês estão vendo que o homem está desequilibrado, o homem está louco. Gente, sujar a barba com saliva era muito humilhante. Um homem em sã consciência jamais sujaria a barba desse jeito. E agir como Davi estava agindo, completamente deslocado, ele olha e diz: isso é um doido. E aí ele faz uma pergunta muito boa, que é um versículo bem legal para a gente decorar. Acaso está faltando doido para mim? Está faltando doido no mercado para você me trazer mais um? Gente, já tem doido demais na minha frente. Vocês ainda trazem mais um para fazer doidice na minha frente? Você não tem o que fazer, não? Leva esse homem embora. Vamos trazer esse homem para minha casa para ficar fazendo doidice na minha frente. Mas é incrível, queridos, porque enquanto Davi está passando por essa situação, Davi escreve salmos como o Salmo de número 56. E no Salmo de número 56, assim como no 34, Davi, ele, em meio a essa perseguição que estava passando aqui em Gate, com medo de morrer, porque ele estava no lugar errado, achava que estava no lugar errado, o Senhor nos deu composições, como a oração que ele fez no Salmo 56. E ele ora: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer um mortal. Era o lugar que aparentava ser errado, mas foi o lugar onde Davi entendeu que precisava aprender a confiar no Senhor e não em seus estratagemas. Foi o lugar em que Deus falou com Davi, para que Davi não caísse mais na esparrela de achar que era a sua esperteza que o podia livrar, mentindo para Aimeleque ou fingindo ser doido para Aquis. Davi descobriu que nada pode tirar o medo dele, a não ser a confiança que ele possui no Senhor. Então ele foge mais uma vez no versículo seguinte, versículo de número 1 do capítulo número 22. Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Agora, de novo, um lugar estranho. O texto nos diz que ele foi para uma caverna. O nome caverna de Adulão sugere que a caverna era conhecida. Era uma região de difícil acesso e que, por isso mesmo, Davi considera como um lugar protegido. Era conhecido por ser uma região que realmente dava proteção. Era um lugar onde as pessoas costumavam fugir. Davi, como pastor de ovelhas, conhecia muito bem a região e conhecia principalmente lugares acidentados e cavernas. Eles usavam cavernas para guardar os animais durante a noite. Não existia curral. Então você jogava os animais todos numa caverna e fechava a frente e aí você tinha os animais guardados durante a noite. Davi então vai para a caverna de Adulão. E o Senhor transforma esse lugar, meus irmãos, de forma maravilhosa, porque aqui é a restauração de Davi. Parece o lugar errado, mas finda sendo o lugar certo. Parece o pior lugar da terra, mas Deus transforma no lugar bom. O texto nos diz que Davi vai para a caverna de Adulão, mas de repente a família de Davi, que era uma toda esfacelada, toda bagunçada, finalmente se organiza. Porque vocês estão lembrados que quando Samuel foi consagrar a Davi como rei, nem o pai dele achava que ele era alguma coisa, nem os irmãos dele achavam que ele era alguma coisa. O pai dele não o colocou na lista para ser ordenado. Vejam só a situação, o pai de Davi não achava que Davi fosse digno, os irmãos de Davi acham que Davi é um porcaria. Quando Davi vai para a guerra levar comida para os irmãos, provisão para os irmãos, está lá Golias fazendo barulho, ele olha e chega e diz: o que é que você está fazendo aqui, seu enxerido? Você é um metido. Você está vindo aqui porque quer assunto, quer ver conversa, quer saber o que está acontecendo. Você é um metido. Os irmãos mais velhos de Davi não gostam de Davi. Só que agora a situação está difícil.
Davi está fugindo de Saul. E Davi está correndo risco sério de vida. Davi se esconde numa caverna. Davi está só com, ao que tudo indica, um grupo muito pequeno de homens ao lado dele. E o texto nos diz que o Senhor trouxe na caverna de Adulão, no pior lugar onde podia se pensar, Deus trouxe a família de Davi. Vejam aí, versículo de número 1. E ele foi para a caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Pode parecer uma bobagem, a visita da família. Não, não é. O que está acontecendo, meus irmãos, é que nesse momento, toda a família de Davi está saindo de Belém, está indo se juntar a Davi como fugitivo. Os irmãos mais velhos de Davi são guerreiros do exército de Saul. Eles estavam no campo de batalha quando Golias estava lá. Vocês lembram disso? Os irmãos de Davi saem do exército. Eles estão se tornando agora rebelados. Eles estão se rebelando contra o rei, estão assumindo o seu lugar ao lado de Davi. O pai de Davi, que não acreditava em Davi, deixa sua casa, deixa suas coisas e vai para uma caverna junto com Davi. Deus uniu a família de Davi nesse lugar. E a partir de agora, eles são tão fugitivos quanto Davi. E a partir de agora, eles vão apoiar Davi em toda e qualquer situação. Mas não só isso. O texto nos diz em seguida, versículo número 2, que as pessoas começaram a se juntar a Davi. Mas as pessoas que Deus resolveu juntar a Davi não eram pessoas, digamos assim, de boa reputação. Versículo número 2 diz assim: ajuntaram-se a ele, a Davi, todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. Quem está se juntando a Davi? Os revoltados. O pessoal que está revoltado. Primeiramente, o texto diz que quem está sendo chamado são os que estão em aperto. São as pessoas que estavam, de alguma forma, passando por alguma perseguição por parte de Saul. Algumas pessoas que tinham se tornado persona não grata diante de Saul. Essas pessoas que estavam também sendo perseguidas por Saul, viram em Davi um líder e vão para a caverna de Adulão. Não só isso, o texto nos diz que alguns homens endividados, o pessoal que estava com o nome no SPC, não tinha como pagar, correram todo para procurar Davi também, porque a situação deles era impossível de ser resolvida. Não só isso, o texto nos diz que pessoas amarguradas de espírito, pessoas que não aguentavam mais a liderança de Saul, pessoas que não aguentavam mais ver a condição espiritual de Israel, pessoas que estavam amarguradas, começaram a procurar Davi. Veja que tipo de gente procura Davi: endividados, pessoas sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, pessoas cujas vidas estão arruinadas. São essas as pessoas que procuram Davi. Mas é interessante, queridos, porque o texto diz assim: e ele se fez chefe deles. Porque Davi era também um amargurado, também um perseguido e liso, que nem tinha comida também. Davi é um como eles. Mas o Senhor está transformando a vida de Davi no pior lugar do mundo. Davi está numa caverna como nômade, e o Senhor junta a família de Davi e dá a Davi os seus guerreiros. Esses homens, meus irmãos, vão ser elogiados mais à frente como os homens mais valentes de Israel. Esse grupo aqui. Esse grupo aqui será conhecido como os valentes de Davi. Eles se tornarão no futuro a guarda pessoal de Davi. Homens que são tão valentes, mas tão valentes, que nessa caverna, um dia, Davi disse que estava com vontade de tomar água de Belém, que ele estava com saudade de Belém e queria tomar água. 2 desses homens aqui atravessaram a região, passaram pela região dos filisteus, esconderam-se diante dos soldados de Saul, pegaram água e trouxeram, com o risco de morrer, trouxeram água de Belém para Davi. Você tem noção do que é essa coragem? E foi tão perigoso o que eles fizeram, para provar que eles eram fiéis a Davi, foi tão perigoso que Davi não teve coragem de tomar água. E ofereceu a água como libação ao Senhor. Tamanha coragem desses homens. Davi juntou agora um grupo grande. Ele não precisou ir atrás de ninguém.
Se vocês notaram, até então Davi estava fugindo somente. A partir da espada de Golias, Davi começa a se organizar para se defender. E agora o Senhor dá a Davi um exército. É bem verdade que o exército de Saul é bem maior. Mas Davi agora, o texto nos diz, já tem 400 homens. Mas não só 400, mais à tarde esse número vai subir a 600 homens. É muita gente. Davi já tem um pequeno exército. É no lugar para dar tudo errado, mas foi o lugar que o Senhor escolheu para fazer com que tudo desse certo. Mas Davi resolve sair dali de novo. E parece que de novo ele tem uma decisão ruim na mão. Porque ele decidiu no versículo 10 ir para Gate, região fora de Israel. Mas Davi tem uma preocupação agora. Davi tem uma preocupação de cuidar dos pais dele. Os pais dele, junto com os irmãos, estão com ele. Ele está com medo dos pais no meio dessa confusão toda. Davi está fugindo dos pais dele morrer. E então ele toma uma decisão. E parece ser a decisão certa. Mas é a decisão errada. Olha só, o texto nos diz assim: dali passou Davi a Mispa de Moabe. Davi então foi para a região de Moabe. Ele atravessa toda aquela região, passa a cordilheira de Jerusalém e vai para a região do Mar Morto. Agora lá na região de Moabe. Se os irmãos estão lembrados, a região de Moabe não era uma região de Israel, era dos inimigos de Israel. Os moabitas eram inimigos de Israel. Eles eram inimigos de Saul. Mas parece que tem duas máximas funcionando aqui. Primeiro, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então parece que Davi pensa assim: eu vou chegar lá e dizer, Saul está me perseguindo, então eu sou inimigo de Saul, vocês são inimigos de Saul. Que tal a gente se juntar 400 homens aqui para ajudar e tal? Mas não é essa a ideia principal. O segundo motivo, que eu creio que seja o motivo correto, é que vocês estão lembrados que Davi é parente de Moabe. Davi é parente deles. Porque se vocês estão lembrados, lá na história lá atrás, Boaz se casou com uma mulher chamada Ruth. E Ruth é de onde? De Moabe. Ruth é moabita. Davi, de alguma forma, tem sangue moabita. Ele está numa região onde ele tem parentes. Os pais dele são parentes dos moabitas. Ele está em família. E o texto nos diz que ele vai então para lá com a mãe dele, com o pai dele, e olha para o rei de Moabe e diz: eu estou com meu pai, com minha mãe, estou fugindo de Saul, eu preciso de um lugar que eles fiquem, para que eles fiquem, e o melhor lugar que parece ser é aqui. Por isso no versículo 3 ele diz: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Eu não sei o que é que Deus quer, eu não sei para onde Deus me quer levar. Então, deixa meu pai e minha mãe ficar aqui, porque aqui eles estão seguros, porque Saul não vai invadir Moabe para pegar os pais dele. Mas eu preciso de um lugar seguro. E sabe o que é interessante? Ele encontrou esse lugar seguro. Vejam, versículo de número 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. O lugar certo. Finalmente ele achou um lugar certo. Não é? Um lugar seguro. Davi está em Moabe, o lugar certo para ficar. Os parentes, um rei, um exército ao seu dispor, seu pai e sua mãe protegido, ele protegido, os seus 400 homens também protegidos. Que coisa boa! Finalmente paz para Davi. Não. Porque parecia o lugar certo, mas era o lugar errado. No versículo 5 diz que o profeta Gade, esse profeta vai aparecer outras vezes, ele vai repreender Davi, ele vai instruir Davi em vários momentos. E o texto nos diz que chega o profeta Gade e dá uma péssima notícia para Davi. Olha a notícia: não fique neste lugar seguro. O lugar é seguro, o lugar é bom, um lugar legal para ficar, a gente tem que ficar no lugar bom, o lugar certo é esse. O profeta chega e diz: não fique no lugar seguro. Deus não queria Davi no lugar seguro. O lugar parecia certo, mas Deus não queria Davi ali.
E é por isso que o profeta Gade diz: não fique neste lugar seguro. Para onde é que ele deve ir? Vai e entra na terra de Judá. Vá para Judá. Como? Davi vai voltar para Israel, para o meio da bagunça de Saul. Ele vai voltar para a região onde Saul governa, para de novo correr risco de vida. É isso que Deus está dizendo para Davi: vá para lá. Na verdade, o que Deus estava fazendo era colocando Davi na tribo dele. E a tribo de Davi seria a primeira a acolhê-lo. Seria a primeira a dizer: esse é o nosso rei, ele vai ficar conosco. Ali Davi montaria a sua base. Ali Davi governaria numa cidade. Ali Davi faria o seu reino. Deus diz: esse lugar seguro é confortável, é cômodo, mas não é aqui que eu quero que você fique. Vá para Judá. E de novo Davi não tem teto. Notaram? O texto nos diz que ele saiu para o bosque de Herete. Herete basicamente significa floresta densa. Ele foi morar no mato. Saiu de Moabe, o lugar protegido, e foi morar no mato. Queridos, nós vemos uma progressão de Davi entre aquele que mente, que disfarça, mas que aprende no meio dessas dores a confiar no Senhor. E aí então ele consegue ser abençoado pelo Senhor com proteção e cuidado. Mas ele descobre que ele precisa estar na presença do Senhor, porque o Senhor é que tem que guiá-lo, é o Senhor que tem que conduzi-lo. Irmãos, a nossa vida é desse mesmo jeito. A gente fica o tempo todo nesse vai e vem. E cai aqui, escorrega acolá, e toma decisão errada aqui, achando que era certa. Nessa bagunça que é muitas vezes a nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor, porque em todas as circunstâncias o Senhor nos acompanha. E é isso que Davi viu aqui. Davi aprendeu que não são os seus estratagemas que o vão salvar, mas que quando o Senhor quer abençoá-lo, Deus coloca ele dentro de uma caverna, manda a família e manda proteção. Deus não precisa da nossa agilidade, Deus não precisa das nossas competências, dos nossos jeitinhos brasileiros para resolver os nossos problemas. E às vezes nós estamos fazendo as coisas, achando que estamos fazendo as coisas certas do nosso jeito, quanto a melhor maneira de fazermos as coisas é fazermos de acordo com a vontade de Deus. É por isso que quando nós fazemos as coisas, achando que estamos fazendo a coisa certa, mas quando não é a vontade do Senhor, nós só encontramos sofrimento. O que é que Davi encontrou? Salmo 55, Salmo 56, Salmo de número 34, Salmo de número 142, que foi a oração que ele fez na caverna de Adulão. Em todos esses momentos ele encontrou sofrimento, medo, pavor, angústia. Foi isso que ele encontrou. Mas o Senhor estava conduzindo a situação dele, de forma que nos lugares menos prováveis, Deus estava trazendo solução. Na caverna de Adulão. Foi lá onde o Senhor mudou a sorte de Davi. Foi lá onde o Senhor mudou a condição de Davi. Porque ele então confiou no Senhor. Nós precisamos ser orientados pela palavra do Senhor em tomar decisões. O que me parece certo pode ser errado. Por isso a melhor maneira que eu tenho de fazer é tomar decisões pautadas nas Escrituras. Porque se eu fizer o que eu acho que é certo, mas se for errado, eu só vou trazer sofrimento e angústia. Eu preciso aprender a tomar as decisões pautadas na vontade do Senhor, mesmo que a vontade do Senhor seja me colocar num lugar pior do que o lugar onde eu estou. Davi aprendeu isso ao longo da sua caminhada, porque ele aprendeu a confiar na vontade do Senhor e no cuidado que o Senhor tem para conosco. Esse é o nosso desafio hoje, meus irmãos. Esse é o nosso desafio. Ao tomar decisões, ao invés de basearmos no que parece que é certo e no que parece que é errado, nos basearmos na vontade do Senhor. Porque às vezes a vontade do Senhor nos parece algo errado, mas é a maneira que o Senhor quer nos conduzir. Mas nós precisamos aprender que as Escrituras são orientação para nós e nós temos que confiar no Senhor em meio às decisões que Ele nos quer que nós tomamos.
Saber o que é certo e o que é errado é sempre difícil. Tomar decisões na vida é sempre difícil. Seria tão bom se um anjo chegasse e dissesse: eis aquela varoa é com quem você vai casar. Seria tão bom se fosse um negócio desse, não era? O anjo chegasse e dissesse logo de cara assim, ficava mais fácil, a gente já sabia que era da vontade de Deus, mas não. Você vai ter que tomar essa decisão. A Escritura vai te orientar quais as qualidades que você espera ter nessa pessoa, o que é que você precisa encontrar nessa pessoa, quem não deve ser essa pessoa. Você tem o padrão bíblico para decidir. Às vezes, a pior decisão seria dizer: Senhor, essa não dá certo para mim, e com o coração partido eu vou partir para outra. Parece a decisão errada, mas é a melhor decisão a ser tomada. Eu preciso aprender a confiar no Senhor quando eu for tomar as minhas decisões e pautar as minhas decisões na vontade escrita do Senhor e não naquilo que parece certo ou parece errado para mim.